Agora são 7h35. Nós vamos agora contar mais um capítulo dessa crise que está acontecendo no Paraguai em torno das negociações sobre Itaipu, Brasil-Paraguai. Nós colocamos já na semana passada uma reportagem da jornalista Mabel Reinfeldt, do ABC Color, onde ela diz, né, que o vice-presidente do Paraguai estava gestionando, enfim, estava administrando um acordo a favor de um suposto negócio de Bolsonaro, né? Um assessor jurídico do vice-presidente Hugo Velasquez estava intermediando junto à ANDE, né, que é a empresa de eletricidade paraguaia, negócios de uma empresa brasileira supostamente ligada à família de Jair Bolsonaro. Aleros, a gente deu essa reportagem com comentários até do analista Amaury Chamorro e hoje a gente vai novamente falar sobre esse assunto porque o Última Hora, agora o jornal Última Hora, também do Paraguai, está mostrando aí novas mensagens de WhatsApp que comprometem ainda mais o vice-presidente Hugo Velasquez. E existe, inclusive, trechos desses WhatsApps dizendo que o José Rodrigues, que é o advogado que estava falando em nome do vice-presidente, dizendo o seguinte, né? Eu escrevo, ele falando já com o Pedro Ferreiro, ele que era diretor da ANDE, dizendo o seguinte, né? Eu escrevo já que o representante comercial da empresa Leros do Brasil se encontra aqui no país a fim de dar seguimento ao acordo de compra e venda do excedente de energia ao mercado brasileiro. Eles vêm em representação da família presidencial do país vizinho, portanto, aqui do presidente Jair Bolsonaro. Essa denúncia está no jornal Última Hora e, em seguida, após esse WhatsApp, ainda tem um documento onde mostra uma carta de intenções entre essa empresa, né, da Leros e também um intermediário que seria o Nicolás Martim Cac Pinto, né? Ele seria um negociador e, segundo a própria Telefuturo, que é uma das principais emissoras de televisão lá do Paraguai, esse Nicolás Martim Cac Pinto enviou esse documento, nessa carta de intenções, exatamente para a Leros, né? Diretamente do Uruguai. Então, existe esse documento que eles também colocaram aí via WhatsApp para o diretor da ANDE. Bom, está se complicando bastante a situação do vice-presidente. Temos também a informação de que o pedido, né, de impeachment continua. O Partido Pátria Querida apresentou o pedido para iniciar o julgamento político do vice-presidente paraguaio, né? Eles falam é um libelo acusatório, né, para iniciar o julgamento político do vice-presidente paraguaio. E também parece que existe a possibilidade novamente de ter o pedido de impeachment do próprio Abdo Benítez, que é o presidente da República. Bom, diante dessas novas acusações, a gente convidou o Amaury Chamorro, que é analista internacional, para fazer o comentário a respeito de mais essas denúncias, que ele está diretamente da Venezuela e vai conversar conosco. Olá, Chamorro, bom dia. Bom dia, é um prazer te ouvir, mandar um abraço a todas e a todos que estão nos ouvindo agora. E Chamorro, como é que você viu mais essa série de denúncias agora do Última Hora e também reproduzidas pela Telefuturo, que é uma das principais emissoras de televisão lá do Paraguai? Bom, tem uma trama complicadíssima aí, né? Se comprovado, é uma novidade. Você está obrigando o Paraguai a comprar energia, gastando 200 milhões de dólares a mais, para revender ao Brasil o excedente através de uma empresa privada, uma empresa supostamente uma empresa da área do setor energético, mas que na verdade nunca comercializou energia elétrica, que supostamente representa a família Bolsonaro. E o seu representante, o negociador, é o primeiro
primeiro suplente, né, do senador, de um senador do PSL, que recebeu a proforma diretamente no endereço da sede do PSL para poder ter o direito exclusivo de revender energia elétrica do Paraguai às operadoras de energia elétrica do Brasil. Ou seja, o Paraguai deixaria, primeiro, gastaria 200 milhões de dólares a mais sem precisar gastar esse dinheiro. Segundo, estaria obrigado a vender a energia elétrica exclusivamente a uma empresa privada que não tem experiência no setor para revender, para que essa empresa brasileira possa revender ao Brasil essa energia elétrica, sendo que essa empresa era representada por um membro do PSL que se apresentou como representante da família Bolsonaro para pressionar, obviamente, o seu intermediário, né, a empresa ANDE, que é a administradora de energia elétrica nacional, é a empresa operadora, como se fosse a Eletrobras do Paraguai, para poder lucrar em cima disso. É uma coisa extremadamente grave. E o pior de tudo é que houve uma manobra do presidente que muito provavelmente bloqueou o seu impeachment até agora. O Partido Colorado, lá no Paraguai, ele retirou o pedido de impeachment, ele não está apoiando a causa do impeachment e fez com que desse uma vida a mais ao presidente, já que ele estava sendo denunciado justamente por uma questão de venda da soberania do Paraguai, e ele teria sido impeachmentado em menos de 24 horas, coisa que não aconteceu. Só repetindo aqui, exatamente o Alexandre Luiz Jordano, né, que é o suplente do senador Major Olímpio, ele realmente tem aqui, ele recebe o documento enviado por um tal de Nicolás Martim Cac-Pinto. E eu vi também a matéria da Telefuturo e esse endereço aqui do Nicolás Martim Cac-Pinto é do Uruguai. Então foi um documento, essa carta de intenções, né, onde está Aleros aí tendo a exclusividade, né, para essa negociação do excedente, né, da energia excedente de Itaipu. E existe esse documento e tem aqui a comprovação, né, a respeito dessa carta, né, que foi expressa. E segundo o Alexandre Luiz Jordano, ele nega, né, que tenha falado em nome da família do presidente da República já dias atrás, né? Mas agora acaba complicando a situação do Luiz Jordano e, consequentemente, do vice-presidente da República, não é isso, Chamorro? Isso, e tem uma coisa, tem um paralelo aí muito parecido ao do Brasil, né? Porque o vice-presidente do Paraguai, ele apresentou ao diretor da ANDE, da empresa que vende a energia, que administra a energia elétrica paraguaia, assim como a Eletrobras do Brasil. Essa empresa, ela foi apresentada a um advogado que não é funcionário público, que não é da vice-presidência da República, e o vice-presidente falou, olha, esse daqui é o meu representante, é com ele que você vai negociar. E esse mesmo representante falou, intermediou e teve relações com a empresa brasileira, que supostamente teria exclusividade de energia elétrica paraguaia. E esse advogado, ele acabou de ir ao Ministério Público paraguaio, à Fiscalia paraguaia, né, em espanhol se fala Fiscalia, o Ministério Público, e se apresentou e disse, olha, é o seguinte, sim, eu falei com o diretor da ANDE, eu também falei com a empresa brasileira, porém, eu menti. Eu realmente disse que eu estava atuando a nome do vice-presidente do Paraguai, porém é mentira, eu estava mentindo. Ele assumiu para si toda a responsabilidade, blindando aí o vice-presidente da República do Paraguai, indicando que só ele era responsável por tudo que estava acontecendo, já que ele utilizou de maneira ilegal e irregular o nome do vice-presidente para poder negociar a venda da exclusividade, a entrega da exclusividade para uma empresa brasileira, tentando forçar a estatal paraguaia a vender exclusivamente energia elétrica para o Brasil, gerando não só um monopólio, porém um prejuízo financeiro de centenas de milhões de dólares para o Paraguai. Exato. E é muito provavelmente o que vai acontecer no Brasil. Esse representante da Leros, que é o primeiro suplente do major do PSL,
vai dizer provavelmente que ele nunca disse, não é? Eu nunca disse que eu vim a representação da família Bolsonaro, porém eu estou aqui representando uma empresa que tem interesses para revender energia elétrica paraguaia no Brasil. Mas aí tem dois detalhes ainda. O Joselo, né, como é conhecido esse advogado, José Rodrigues, né, assessor jurídico do vice-presidente paraguaio. Bom, primeiro a informação de que ele realmente não se formou como advogado ainda, né? Ele não é advogado. E segundo, que ele diz que perdeu o celular, onde tinha essas conversas, essas mensagens, ele perdeu exatamente um mês depois, né, dessa troca, né, de mensagens. Como é que você vê essa perda, né, desse celular? Olha, é complicado, mas é uma história muito enrolada. É uma história que está sendo ainda depurada, obviamente, as provas elas têm que ser materializadas, porque a pergunta é, bom, se ele perdeu o celular, por que está aparecendo justo agora a conversa dele com todos os não operadores, né, mas com todas as contrapartes que ele teve que contatar e negociar para poder viabilizar um acordo absurdo, né? Realmente a questão é uma pena, porque o Paraguai ele se subordina absolutamente, né? O presidente do Paraguai se subordina absolutamente aos interesses de uma empresa privada que é do PSL, né? Uma empresa absolutamente vinculada ao partido do presidente Bolsonaro e, pior ainda, com um intermediador que se apresenta como representante da família Bolsonaro, sabendo que é uma família que tem aí seus negócios escuros, né? Inclusive com as milícias do Rio de Janeiro. Bom, a família Bolsonaro, não faltam denúncias de corrupção, de crime, de assassinato, de tudo que você possa imaginar. Então, não estranharia, porém tem que ser verificado, obviamente, pelo Ministério Público e por uma investigação muito profunda para identificar como houve um processo de pressão ou de negociação com o presidente do Paraguai, chegar num acordo que, inclusive, pulou a negociação técnica, né? Os técnicos responsáveis pela negociação entre o Brasil e o Paraguai para a venda da energia elétrica paraguaia, da parte paraguaia ao Brasil, ela não chegou a um acordo justamente porque os técnicos denegaram aceitar a pressão da presidência e da vice-presidência do Paraguai de fechar um acordo que seria absolutamente nocivo ao Paraguai. Então, o Paraguai decidiu continuar a negociação, chegar num acordo diplomático, já que os técnicos paraguaios não estavam de acordo em vender energia elétrica do jeito que estava sendo vendida. Então, a partir de um processo de pressão, de acordo diplomático entre o Brasil e o Paraguai, é que aparece essa empresa brasileira que seria absolutamente beneficiada, com um monopólio, só ela seria beneficiada para revender energia elétrica ao Paraguai, quando o correto seria que o Paraguai abrisse uma concorrência pública internacional para que cada empresa brasileira pudesse negociar e aí, obviamente, pudesse fazer ofertas que beneficiariam o Paraguai para a compra desse excedente de energia elétrica para revender dentro do Brasil. Então, você tem uma trama diplomática que, obviamente, acaba beneficiando uma empresa brasileira vinculada ao PSL e provavelmente a família Bolsonaro. Exato. Lembrando que a Leros negou qualquer vínculo com a família Bolsonaro na semana passada, em nota que a nossa produção conseguiu com um dos sócios dessa empresa. Agora, o Partido Pátria Querida, Chamorro, apresentou nessa segunda-feira à Câmara dos Deputados, né, um libelo acusatório para iniciar o julgamento político do vice-presidente paraguaio Hugo Velásquez. Quer dizer, o Partido Colorado, que também estava meio dividido, depois voltou atrás, agora está coletando, né, assinaturas para apoio, né, ao presidente, ao vice-presidente, mas existe já um pedido aí. Quer dizer, o Pátria Querida, por exemplo, já vai dar prosseguimento a esse pedido de impeachment. Quer dizer, não está totalmente afastado esse risco para o presidente e para o vice-presidente paraguaios, né? Agora está naquele momento de toma lá da cá, né? O presidente e o vice-presidente do Paraguai estão negociando, bom, e o Partido Colorado expressou que não avançaria no processo de impeachment contra o presidente. E o Partido Colorado tem a maioria no Congresso paraguaio e
sem o apoio deles, não haveria maioria, não haveria votação, voto suficiente para iniciar o processo de impeachment do presidente. Então, nesse momento, houve, sem dúvida, uma negociação direta, e a gente sabe como funciona isso, que é igual no Brasil, é igual em qualquer país do mundo, onde o presidente da República provavelmente negociou cargos, negociou orçamento com o Partido Colorado, permitindo assim se salvar. Que nesse momento não há maioria no Congresso, porém na política nada é definitivo. A gente sabe que isso durante o dia de hoje pode mudar e aí sim iniciar um processo contra o vice-presidente. Isso é uma outra mudança. A semana passada o pedido era de impeachment para o binômio, né, para o presidente e para o vice-presidente. Já havendo a possibilidade de se proteger e que o fato de salvar a cabeça do presidente da República impediria, inclusive, o impeachment contra o vice-presidente, o pedido mudou. Já ontem, o pedido era especificamente para o impeachment ao vice-presidente, já que ele estaria envolvido diretamente nessa absurda negociação da energia elétrica paraguaia, empresa brasileira da família Bolsonaro. Como você falou que o quadro vai mudando rapidamente, Chamorro, olha aqui, o Partido Liberal Radical Autêntico trabalha na apresentação de um outro pedido que deve ser feito nesta terça-feira, que deve incluir o presidente Mário Abdo Benítez e também o ministro da Fazenda, Benigno Lopes, por suposta traição à pátria. E além do mais, há uma pressão social. O Paraguai é um país que depois da ditadura paraguaia, que foi muito agressiva contra os movimentos sociais, há uma organização popular que reagiu já contrário a esse acordo que o Paraguai teria assinado com o Brasil, pedindo a cabeça dos dois, do presidente e do vice-presidente. E eu acho que essa semana eles vão, e as informações são que eles vão se mobilizar justamente para pressionar o Congresso e que o Partido Colorado seja obrigado a votar o impeachment de ambos e assim entregar o poder ao atual presidente do Senado paraguaio. Feito. E toda essa crise, como você falou, respinga aqui para aqui no Brasil, em relação também ao presidente Jair Bolsonaro, né? Sem dúvida, né? E aí vamos ver aqui em que momento as grandes empresas de comunicação das famílias que apoiaram o Bolsonaro vão começar realmente a investigar esse caso, que chega muito perto da família presidencial, chega muito perto da cúpula do poder no Brasil e tem que ser investigado porque é uma questão absurda. É uma empresa que não tem tradição, não é uma grande multinacional que tem que participa nesse tipo de negócio, que nesse momento teria a exclusividade de revender energia elétrica paraguaia ao Brasil. Perfeito. Agora, bom, a gente já tem, essas notícias já estão saindo em alguns meios de comunicação, né, tradicionais. Tem aí o jornal O Globo já está dando alguma coisa, também o Estadão, o Estado de São Paulo, a Piauí, enfim, alguns meios já começam a repercutir, né, a partir dessas novas revelações, né? Bom, agora, Chamorro, eu queria que você também analisasse, né, o fato dos Estados Unidos a bloquearem todos os ativos da Venezuela no país. Olha, eu diria que estão atuando que nem piratas, né? Os Estados Unidos, o que acabou de fazer, vendo que a tentativa de golpe do presidente Nicolás Maduro, dos 30 de abril desse ano, não deu certo, a raiz também da tentativa de homicídio do presidente Nicolás Maduro. Vamos lembrar, domingo fez um ano da tentativa de assassinato do presidente Nicolás Maduro durante um evento público do aniversário da Guarda Nacional. Com 2 drones, né, com cada um com 1 quilo de C4, explodiram, eles não conseguiram chegar no palco onde estava o presidente da República. Nos Estados Unidos, todas as tentativas de derrubar o governo bolivariano não funcionaram. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo agora? Todas as empresas estatais venezuelanas que tenham sede nos Estados Unidos, elas acabam de ser expropriadas. O governo dos Estados Unidos roubou as empresas venezuelanas, e são muitas e grandes empresas venezuelanas que operam nos Estados Unidos,
no mercado de venda e distribuição de derivados do petróleo, né, de gasolina. Então, você tem uma grande rede de postos de gasolina, a terceira maior rede dos Estados Unidos é da Venezuela. Eles acabam de dar essa empresa a um procurador que é um venezuelano da oposição. Então, o governo americano disse, olha, é como se falasse assim, olha, é o seguinte, o posto BR da Petrobras ele não é mais do Brasil e agora ele é de uma pessoa X da oposição ao governo venezuelano, entregando a administração de quase 30 bilhões em ativos da Venezuela, entregues a uma pessoa privada, indicada supostamente pelo Guaidó, que é o autoproclamado presidente, que não tem nenhum poder legal para fazer isso. E essa pessoa iniciou a entrega de dinheiro da Venezuela, que estavam nos bancos dos Estados Unidos, ao mercado financeiro americano. Então, há uma arquitetura, uma engenharia de roubar essas empresas da Venezuela, entregar a opositores da Venezuela, e esses opositores venezuelanos estão começando a entregar essas empresas ao mercado financeiro dos Estados Unidos para que elas possam ser negociadas, inclusive os seus bônus, eles são tenedores de bônus do Tesouro Americano e de alguma forma começar a revender esses ativos da Venezuela para o mercado financeiro americano. Então é uma coisa absurda, assim, não há, é a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos. É uma empresa, são várias empresas estatais que acabam de ser entregues a opositores para que esses possam assinar os cheques e entregar os ativos das empresas para os Estados Unidos. É uma coisa absurda. E aí, é o que eu sempre falo, né? Há uma crise econômica na Venezuela? Claro que há uma crise econômica na Venezuela. Um dos principais, um país exportador que 97% da sua receita, do dólar estrangeiro, do dinheiro de fora do país que entra ao país, vem através justamente desses negócios, já que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então, os Estados Unidos, nesse momento, acabam de roubar as empresas estatais venezuelanas que estão nos Estados Unidos, impedindo que a Venezuela continue recebendo o dinheiro que deveria receber para poder, obviamente, desde pagar salário de funcionário, importar comida, importar remédio, importar tudo que precisa para ter o país funcionando normalmente. Então, e agora o que as empresas de comunicação fazem? As empresas de comunicação falam, olha, há uma crise econômica na Venezuela, olha, está faltando comida na Venezuela, não tem remédio na Venezuela. Claro, mas em nenhum momento eles fazem uma reportagem profunda, honesta, mostrando como o governo dos Estados Unidos acaba de roubar bilhões de dólares em ativos do povo da Venezuela. Então, que é responsável, essas empresas, esses ativos eram responsáveis justamente pelo funcionamento normal do país. E é isso que está acontecendo nesse momento. É uma barbaridade, é uma coisa impressionante. Além do mais, você tem uma conivência, né, da comunidade internacional ao que é um roubo do dinheiro do povo da Venezuela oficializado na boca do Trump. O Trump mesmo descreveu o que aconteceria e ninguém fala nada. É impressionante. Exato. Bom, Chamorro, o nosso tempo está esgotando, mas eu só vou te dar a manchete aqui do jornal ABC Color. Novamente, uma informação muito importante sobre esse acordo Itaipu-Brasil, aqui Brasil-Paraguai, que o presidente, né, Mário Abdo Benítez, sabia tudo sobre esse acordo secreto. A reportagem, novamente, é da Mabel Reinfeldt, ela que é do ABC Color, jornalista investigativa, está trazendo aqui mais detalhes, né, de como o presidente paraguaio sabia sim desse acordo secreto. E depois a gente convida você para a gente fazer essa análise, inclusive, mais tarde, né? Porque você está sendo pego agora de surpresa, né? Enfim, mas é importante que a gente já fale que mais novidades, né? Agora envolvendo também o presidente paraguaio, né? Eu vou te enviar, mas você pode também acessar o ABC Color e amanhã a gente continua aprofundando essa crise. Agora, os capítulos estão agora também chegando no presidente da República de uma forma bastante contundente aqui. Eu estava lendo aqui a reportagem, né?
Vamos ver se ele consegue sobreviver ao pedido de impeachment de hoje. Pois é, exatamente. Então amanhã a gente mergulha mais no tema, que vai ter muita coisa acontecendo também no Paraguai a respeito dessa polêmica toda, dessa negociação polêmica entre Brasil e Paraguai e que pode aqui respingar sim no presidente Bolsonaro. Bom, muito obrigada aqui, Chamorro, um grande abraço para você. Um abraço a todas e a todos. Obrigada. Falamos aqui com o nosso querido Amaury Chamorro, ele que é consultor e analista internacional.